Bom dia, Bom dia, tudo bem, Neuza? Joia? tudo bem? E Lá, com bom dia você? a todos. Bom dia a todos que já estão aqui conosco. Prazer falar contigo, Neuza. Um prazer também, Anderson. Legal. Muito bom esse tema Então, de hoje, né? como é que a gente vai hoje contribuir na vida dos nossos amigos que estão aqui acompanhando, dos que ainda virão? Como é que a gente vai poder acrescentar na vida de todos? É isso. Eu pensei em várias coisas, né? De como é que a gente pode ajudar as pessoas sobre a importância, né, de se ter as metas que vão ajudar na autorrealização. Legal, bacana. Então, É, quanto que esses temas que são tão naturais, né, Nilson? Porque, na verdade, todos nós temos essas aspirações, só que às vezes pode ser que não haja uma coordenação proposital, intencional para atingir determinados valores como esses. E tudo muda quando a gente consegue colocar a coisa para funcionar de maneira intencional. A gente pode até galgar muitos bons resultados, mas sem que haja, de fato, um norteamento, sem que a gente, de fato, esteja querendo fazer o que está fazendo, há uma dispersão natural de foco. E nessa dispersão, se a gente poderia fazer isso em 3 meses, vai fazer em um ano e, de repente, ainda não consegue fazer com bons resultados. isso mesmo. Então, por isso, né, que é importante a pessoa aprender, né, a fazer definição dos objetivos e metas. E depois que a pessoa faz essa definição, ela deve fazer o monitoramento, porque quando você coloca, né, um cronograma, quando você coloca uma data, então a sua mente, né, ela vai te encaminhar de certa forma para a realização daquele objetivo. Então, se a pessoa não tem um cronograma, ela fica meio que perdida, né? A gente tem uma tendência, né, natural em se desviar, né? Em sair do foco, como você Isso acabou de mesmo. falar. E é muito comum isso acontecer, né? Porque, na verdade, a gente não foi educado desde a nossa idade infantil para ter um direcionamento proposital. A gente, na escola, foi treinado para decorar coisas e aprender do modo cartesiano básico. A gente era só cobrado a saber dar as respostas. Não importava se a gente fosse realmente pensar, não importava se nós, de fato, teríamos ali um pensamento complexo para poder entender, inclusive, a aplicabilidade daquele conhecimento, porque eu acredito que nós teríamos tido um ganho muito maior se pudéssemos saber, enquanto estudávamos, por exemplo, números complexos, trigonometria, outras coisas mais, se a gente entendesse para o que é que aquilo serviria no futuro. É claro que nossa definição de futuro ainda era muito abstrata naquele tempo, mas se de alguma maneira a escola pudesse passar algum engajamento para que a gente se interessasse pela matéria por conta da aplicação, é certo que a gente teria tido um ganho muito maior e hoje a gente saberia muito mais de cálculo, a gente saberia muito mais de trigonometria, de ângulos, de aqueles a obtusa, sei lá, eu já esqueci de quase tudo isso. Mas o detalhe é que tudo que a gente é treinado com foco, com direcionamento, a gente ganha performance. E afinal de contas, quem é que não quer ter performance no seu desenvolvimento? Pois é. Então, né, essa temática da autorrealização, ela começou a ser estudada primeiro por Abraham Maslow, né? Que ele é considerado um dos principais teóricos da psicologia humanista. Aí, no ano de 1962, ele criou a sua teoria, falando das necessidades básicas dos seres humanos, né, que são as necessidades de alimentação, de moradia, as necessidades de segurança, necessidades de relacionamento, necessidades de autoestima.
E no topo, ele falou, né, da necessidade da autorrealização. Aí, naquele momento Isso. que ele propôs essa teoria, que é bastante utilizada, né, na área de administração, ele não tinha os equipamentos, né, para poder investigar mais sobre isso, mas ele intuiu que seria dessa maneira. Aí depois, agora na década de 70, o psicólogo Martin Seligman deu continuidade, né, ao assunto e fez várias pesquisas, né, no mundo inteiro. Pesquisou mais ou menos 3.000 pessoas em diversos países, se juntou, né, fez tipo um consórcio, né, de estudos nessa área, e ele deu continuidade à questão da autorrealização. Então, ele comprovou, de fato, né, que os seres humanos têm essa necessidade de se autorrealizar e que é possível, né, a gente chegar a essa autorrealização, a gente alcançar esse topo que é chamado da pirâmide de Maslow, né? Então, como é que a gente pode chegar a essa autorrealização, Anderson? Acrescenta aí para a gente. Então, isso é muito legal. E Maslow, ele, inclusive, teorizou esse conceito diante da seguinte premissa. Ele entendia que, para que a gente pudesse alcançar os níveis maiores de realização, primeiro a gente precisava suprir algumas necessidades básicas, algumas coisas que eram necessárias para ficarem no pilar, na parte estrutural do nosso desenvolvimento. Então, para que haja, de fato, um substancial crescimento, é necessário que a gente primeiro se consolide de ações que vão fazer a gente ficar estável no primeiro instante. Por exemplo, imagina, por exemplo, eu já fui do ramo de supermercado. No ramo de supermercado, eu tinha um problema muito sério onde as minhas lojas eram instaladas, principalmente duas delas, que era na parte de segurança. Eu tinha uma pendência muito grande nessa área, porque vira e mexe eu tinha sérios problemas, muitos problemas de verdade, inclusive muito risco à vida. Várias vezes, inclusive, tentativa de sequestro, assaltos na rua, saída de banco, dentro da loja, sequestro dentro da loja, coisas horríveis. Então, veja, diante daquela necessidade que eu tinha de segurança, era difícil pensar em alguma coisa que estivesse numa linha acima disso. Por exemplo, de gerar mais conforto, por exemplo, para mim mesmo, como o dono do estabelecimento que passava ali 11, 12 horas por dia no trabalho. Ao invés de eu pensar em conforto, antes eu pensava em segurança. Enquanto aquela necessidade de segurança não fosse suprida, a última coisa que eu pensaria era em conforto. Porque não importava se eu tivesse, por exemplo, passar tempo maior dentro da loja, ao invés de fazer uma caminhada pelo bairro. Não, a prioridade era a segurança. Então, eu tinha que ficar dentro da loja, em área protegida, para não correr o risco em, andando pela rua, acabar sendo sequestrado. Eu não podia, de forma alguma, pensar nessa liberdade sem que a segurança fosse suprida. Então, veja, são coisas que estão justamente na base da pirâmide. A segurança estava na base, enquanto que a ideia de conforto estaria ainda como objetivo a ser atingido. Então, para eu atingir o objetivo do conforto, primeiro eu teria que sanar o objetivo da segurança. Quando eu sanei o objetivo da segurança, eu atingi conforto. Então, são coisas que a gente precisa fazer para ter outras. Se a gente tentar queimar etapas e pular logo para aquela superior a de cima, essa daqui vai fazer a gente ruir. Isso mesmo. Isso acontece, né, com diversas pessoas. Então, quando elas estão na base da pirâmide, né, que são as necessidades básicas, né, de alimentação, de moradia, aí dificilmente elas conseguem, né, pensar nessa questão da autorrealização, né? Porque elas estão com foco naquela base. Então, é importante, né, a pessoa tomar consciência, né, disso
e também começar a definir suas metas, né? De como é que ela pode, depois que resolver essa questão básica, como é que ela pode avançar na vida, né? Então, hoje em dia, com essa questão aí da pandemia, as pessoas estão se questionando sobre se eu devo ou não ter um projeto de vida, né? Porque muitos projetos de vida, hoje, eles foram desfeitos. Mas a minha opinião é que sim, que a pessoa deve sim ter um projeto de vida escrito, porque é o caso de ela estar fazendo algo para si mesma. Mas ela tem que entender que esse projeto ele pode passar por adaptações, porque o ambiente ele influencia bastante, né, na nossa questão de ter uma realização ou não. Então, eu sou da pessoa que eu confirmo, né? Sim, você tem que ter um projeto, mas sempre focando que vai haver mudanças, né? Porque a gente não consegue dominar todas as variáveis, né, do ambiente. De fato, não. Parece até clichê a gente dizer que é justamente nas crises que nascem as maiores oportunidades. Mas, na verdade, essa frase ela é um arranjo muito coerente. Enquanto a gente fica pensando, por exemplo, nas perdas, nas dificuldades, há outros que estão justamente aproveitando aquele momento para desenvolverem alguma habilidade, para desenvolverem talvez algum tipo de serviço novo, para criarem oportunidades dentro das adversidades. Então, é sim, justamente nesses momentos de crise que estamos vivendo agora, no âmbito social, devido à pandemia, onde mais precisamos explorar as nossas potencialidades. Cada um de nós, vocês que estão aqui na audiência, os que verão, assistirão depois essa live lá no perfil da Neuza, todos nós temos as nossas potencialidades que precisam ser descobertas. E é justamente quando a gente faz o melhor uso das nossas capacidades, como disse Seligman, por exemplo, é que a gente atinge o clímax dos nossos mais puros objetivos. É estar realmente fazendo aquilo que a nossa condição natural já nos impulsiona. Então, sim, você ao invés de ficar mirando para os desafios, para os problemas, para as circunstâncias, para o momento atual, para esse instante que estamos vivendo, deve aproveitar justamente essa fase para fazer o contrário, para se especializar, para buscar novas ideias, para refletir mais. Às vezes nem precisa ficar fazendo nada, doutora Neuza. O que a gente realmente precisa é parar um pouco para refletir, parar um pouco e racionalizar o nosso próprio conhecimento, entende? É fazer aquela introspecção e ver coisas que eventualmente a gente já poderia ter feito no passado e acabou procrastinando, deixando engavetado, não colocou adiante. E aí, justamente, você quando vai se descobrindo, vendo melhor as suas próprias potencialidades, a consequência disso é que você acaba se lançando à frente daquele que apenas se enclausurou e ficou esperando que a tormenta passasse. Precisamos fazer uso da tormenta para, quando a tormenta passar, a gente estar à frente. Não é? Você, às vezes, quando faz alguma coisa, já busca logo divulgar, eu estou fazendo isso. Às vezes isso não é muito legal, não. É mais interessante você trabalhar em silêncio. Trabalhe em silêncio enquanto você está amadurecendo. Veja o exemplo da semente. Está acontecendo ali 1 milhão de coisas na vida daquela sementinha, enquanto ela apenas está se preparando para soltar o seu primeiro broto. Mas ela não fica se mostrando. Quando ela lança, ela já está realmente já germinada e lançada. Então, trabalhe em silêncio e aí se amadureça, desenvolva-se, faça o que é preciso para que você cresça. E aí, quando você aparecer, de repente você some por 1 ano, né? Mas quando você aparece 10 anos na frente. Isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal. Exatamente, né? Então, quando você falou de semente,
me veio à mente a questão, né, que as pessoas, elas têm todos os potenciais dentro delas, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, né, temos diversas habilidades que podem ser desenvolvidas, temos competências que podem ser desenvolvidas. Na área da psicologia, a gente tem a modelagem, né? Então, quando alguém já fez alguma coisa, a gente pode também, né, modelar aquela pessoa, que não é imitar, é a gente modelar, descobrir, né, quais são as crenças daquelas pessoas que conseguiram o que eu já consegui. Como é que aquela pessoa pensa? Como é que aquela pessoa enfrenta a adversidade? Quais os enfrentamentos, né, que ela teve, que ela está tendo? Quais são as metas, né, que ela estabeleceu? Quais os objetivos de vida? Então, quando a gente descobre isso, a gente pode sim conseguir, porque esses potenciais estão dentro de nós. Então, a gente tem que dar voz a esses potenciais para eles virem à tona, né? E a gente conseguir concretizar as nossas realizações. Então, é fundamental também a gente ter um mentor, né? Então, o mentor, ele pode ser imaginário. Então, você pode, se você, no momento, né, não dispõe, né, de recurso financeiro para ter um mentor, porque o mentor ele faz toda a diferença. O mentor, ele vai te passar a experiência dele, ele vai te treinar em determinadas habilidades, em competências, para você conseguir atingir a autorrealização, né, do que você deseja, né, do seu plano de vida, do seu projeto de vida. Então, quando a pessoa não tem, né, o recurso financeiro para contratar um mentor, ele pode criar um mentor imaginário, né? Então, ele, naqueles momentos difíceis, ele pode se perguntar o que o meu mentor me diria, o que, que ele faria, entendeu? Nesse momento que eu estou passando essa dificuldade. Então, existe, né, diversas técnicas que as pessoas podem acessar para poder conseguir, né, realizar os seus projetos. É verdade. E bem legal essa sugestão que você passou do mentor imaginário, porque isso se refere justamente ao autoconhecimento. Para você mesmo, você fazer a pergunta e você mesmo responder, vai precisar se conhecer melhor. E o autoconhecimento, essa gestão pessoal das emoções, vai fazer toda a diferença. Afinal de contas, a maioria de nós temos sim habilidades para sermos autodidatas, aprendermos com as nossas próprias situações do dia a dia. Basta sermos um pouco mais observadores. Às vezes o que falta é a gente prestar mais atenção aos detalhes. Quando a gente se atém mais aos detalhes, quando a gente nota mais como as coisas acontecem, aquela autogestão do conhecimento vai gerar a capacidade para que a gente possa avaliar os nossos atos, corrigir a nossa trajetória e rumar justamente para uma direção mais assertiva. Aqui chegou o meu livro. Chegou o meu livro, Neuza. Ai, que Chegou já, maravilha! muito bacana. Que maravilha! Aqui, O caminho da mudança. exatamente. Aí aqui eu tenho como subtítulo o poder de conhecer melhor a si mesmo. Essa capacidade de se autoconhecer é muito necessária para que a gente possa, de fato, saber o que a gente quer da vida. E aqui embaixo, 40 passos para uma vida extraordinária. Então, isso é muito legal. E no livro eu justamente começo, Neuza, falando sobre o autoconhecimento. O meu primeiro capítulo é Veja-se. Aliás, é a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer circunstância mesmo, né? Aí depois, no segundo capítulo, eu já começo a dizer sobre aqueles obstáculos que a gente se autoimpõe, que é a nossa imperfeição. Como tratar essa visão, às vezes até doentia, que a gente desenvolve sobre as nossas incapacidades. A gente visualiza, às vezes, tanto as nossas incapacidades
que neutraliza tudo que a gente é bom. Afinal de contas, de repente a gente tem aí 90% de capacidade, 10% de incapacidade, mas o foco fica em que direção, doutora Neuza? Pois é. Aí a pessoa fica focalizando somente os pontos fracos. Então, o que é que a gente faz, né, quando está fazendo acompanhamento de alguém? A gente focaliza, ajuda a pessoa, né, a descobrir os pontos fortes e começa a fazer um plano de focalização desses pontos fortes. Então, quando a gente fortalece o nosso ponto forte, o ponto fraco, ele vai ficando como que diminuído, né? Porque a gente está dando foco ao ponto forte. Então, é fundamental, né, essa questão de você estar focalizando o que é prioridade no seu projeto de vida e o que é a forma que você vai se movimentar, né? Então, tem momentos que você vai precisar fazer parcerias, né, com outras pessoas para poder concretizar o seu sonho maior, a sua prioridade de vida. Aí essas parcerias podem ser, né, com um coach, né? Pode ser com um mentor, porque eles vão trazer ferramentas e estratégias para você avançar mais rapidamente. Então, assim, quando uma pessoa ela está sozinha, fica mais difícil, né? Então, sozinho não dá. O ser humano é um ser, né, sociável e nós crescemos a partir das nossas relações no mundo social. Então, quando a gente está em companhia de alguém que tem as ferramentas, fica muito mais fácil a gente avançar mais rápido, né? No que a É gente verdade. deseja, para um ano, para 2 anos. Então, depois da pandemia, o pessoal está fazendo, no máximo, um projeto para 2 anos, né? Porque antes fazia para 5. Mas está tudo mudando rapidamente. Então, mudou, né, essa questão do tempo. Foi diminuído, né, para 2 anos. Sim. A gente precisa ter metas de longo prazo, mas essas metas de longo prazo, elas precisam de revisões. E essas revisões, elas vão sendo esses cortes que a gente vai fazendo periodicamente para saber como está a evolução da nossa meta de longo prazo. E se, é claro, a gente percebe que não está indo na direção do atingimento daquele objetivo que a gente propôs para o longo prazo, a gente tem tempo de corrigir a trajetória e acertar a direção, às vezes até trocando as ferramentas. Você disse aí sobre os pontos fortes, é justamente também mais um dos capítulos aqui do livro que eu falo: conheça seus pontos fortes. A partir do conhecimento dos pontos fortes, eu tenho até uma frase de destaque aqui nesse capítulo, que é o capítulo 12, é o seguinte: somos fascinados e focados em nossas fraquezas e deficiências. Esse é um grande problema, não é, Neuza? Porque quando a gente foca tanto nas nossas fraquezas e deficiências, sobra realmente tempo mental, tempo cognitivo para a gente pensar nas coisas boas que a gente faz. Aí o capítulo seguinte trata justamente dessa matéria, que é, vamos ver aqui, o capítulo seguinte já fala: foque primeiro no que deu certo. Quando o nosso foco é direcionado para o que dá certo na vida da gente, a gente tem a capacidade de fazer aquela teoria do arrasto. Enquanto você trabalha no que já está dando certo na sua vida, a consequência é que aquelas coisas que você ainda não é bom, você se aperfeiçoe involuntariamente enquanto trabalha naquilo que é bom. Aí, veja, a frase que eu destaco aqui nesse capítulo 13 do Foque Primeiro no que deu certo é a seguinte: sempre que possível, desperte-se do automatismo inconsciente e fuja da armadilha comportamental. Então, quando a gente começa a se desenvolver nesse aspecto, é muito legal a gente acertar o trilho justamente daquilo que a gente é bom e a gente tem desprezado essa capacidade. Como você citou no início da live, sobre Seligman, felicidade autêntica, por exemplo, ele vai
falar que isso escala a felicidade. Quando você se utiliza das suas capacidades, quando você prioriza aquilo que você realmente é bom, a consequência natural disso é que os níveis de felicidade aumentam, porque você percebe o seu valor de interação no meio. Quando você percebe o seu valor de interação no meio, qual é a consequência natural? Felicidade. Então, às vezes a gente tenta buscar felicidade de tantas maneiras e já tem uma aí dentro da gente, só esperando eclodir e, de fato, se tornar nossa âncora para balizar o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. É isso mesmo, né? É a questão da focalização desses pontos, né, fortes. E um desses pontos, né, que eu considero que é essencial, né, é a questão da autoestima. Então, ocorre muitas vezes, quando a gente é criança, pode acontecer um evento, né? E nesse evento, a pessoa não se sentir amada. Os cuidadores podem estar falando o tempo todo de coisas negativas, focalizando os pontos negativos da situação da pessoa. E aí a pessoa começa a não se sentir amada e ela acaba levando isso para a sua vida, né? E é importante, né, a pessoa reverter isso, descobrir, né, maneiras de se autoamar, de desenvolver esse amor próprio. Porque a gente não pode, né, se definir pelo que o outro fala. E muitas vezes o outro fala de forma inconsciente, ou fala apenas focando, né, o lado negativo, o ponto negativo. Então, teve um momento, né, na história da humanidade que era importante focar o lado negativo, né? Que era naquele tempo quando o homem vivia nas cavernas. Então, se ele saísse, ele poderia ser atacado por um animal. Então, era importante, né, pensar nessa questão do ponto negativo do ambiente. Mas hoje a gente está em um outro ambiente. A gente está em um ambiente de prosperidade, de abundância. A gente observa a natureza e a natureza ela é abundante. Ela expressa, né, uma beleza, um amor, um equilíbrio. Então, nós, né, como seres humanos, participantes desse ambiente, também podemos, né, focalizar esses pontos positivos que há dentro de nós e também que há nas pessoas, né, porque nós estamos num mundo de dualidades, quente e frio, feio e bonito, dia e noite. E nós, como seres humanos, também, né, temos nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Mas para que haja, né, relacionamentos harmoniosos, é necessário que a gente foque no ponto positivo, né, das pessoas. Todas as pessoas têm esse potencial positivo e é o que nós devemos, né, focalizar. E principalmente, né, quando nós temos um projeto, né, de vida, quando temos um projeto escrito, quando nós temos clareza dos nossos objetivos e metas. Então, assim, o que é que você tem um objetivo inabalável? Você já conseguiu escrever isso? Qual é o objetivo que você deseja realizar? Você tem clareza sobre isso? O que é que você quer da sua vida? Então, tudo isso são perguntas, né, que nós precisamos responder. E aí, Anderson, acrescenta para a gente. Que é sempre bom, né, as suas considerações. Eu estou aprendendo muito com você, viu? E eu contigo, Neuza. Eu estou lembrando aqui do nosso professor que a gente teve lá na PUC, o Leandro Carnal, que ele falava que a gente não pode fazer do nosso objetivo de felicidade aquelas frases prontas. Tudo que ele ainda cita uma frase bem engraçada, que se a frase serve para colocar no Instagram, ela é falsa, ou pelo menos não exprime toda a verdade, né? E a gente vê hoje uma sociedade que está muito, muito envolvida com a ideia das mídias sociais, ela busca as suas inspirações nas frases de efeito
Nada diferente de quando a gente pegava a pista no passado e se baseava nas frases que os caminhoneiros escreviam nos para-choques, né? Hoje a gente não precisa procurar uma frase no para-choque de um caminhão, basta abrir o Instagram e o que não faltam são frases de efeito. Mas para que haja desenvolvimento pessoal, a gente não pode ficar tomando essas pílulas mágicas. É necessário que realmente haja um interesse no autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai gerar a capacidade de desenvolver maior habilidade para escolhas. Porque na vida a gente está escolhendo o tempo todo. E se não souber escolher, o que, que vai acontecer? Vai acabar tomando um caminho que vai fazer mal a curto, médio ou longo prazo. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente toma atitudes que são mais ecológicas, eu diria. Por que ecológicas? Porque elas não buscam apenas o bem pessoal. Elas vão buscar o bem, tanto nosso, é claro, como também das pessoas que estão em nossa volta. Quando a gente busca esse bem coletivo, que não se centra apenas em uma única pessoa, acaba que isso vai tornar a nossa escolha mais positiva a médio prazo, principalmente. Médio e longo prazo. Enquanto que aquela decisão, aquela escolha que atende apenas aos meus critérios, vai ser muito boa a curto prazo, mas pode ter consequências muito negativas e longo prazo. Agora, se você me permite, Neuza, a audiência ela está vindo do seu direcionamento, você que propôs a live. Talvez a sua audiência queira fazer alguma pergunta, aproveitar o momento, você desejar, pode fazer uma interação aqui com a sua audiência e deixá-los à vontade para fazerem alguma pergunta para nós. Certo. Então, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente? Aproveita que Anderson está aqui para responder. Ele escreveu, Não, quem vai responder é a doutora Neuza. ele escreveu um livro, né, sobre essa questão da mudança, então ele estudou bastante sobre isso e poderá responder suas perguntas. Aí vocês podem colocar aí na live, escrever. Estamos aguardando. Enquanto isso, né, a gente vai falar sobre a questão da tomada de decisão, né? Como o Anderson falou aí antes, é muito importante, né? A gente entender o que rege, né? O nosso centro decisório. Então, por que eu tomo determinadas decisões? Por que eu faço, né, determinadas coisas? Por que eu me comporto de determinadas maneiras? Por quê? Porque existem crenças que nós absorvemos, né? Durante a nossa vida, né? Durante a nossa jornada na vida. E essas crenças, elas vão interferir na nossa tomada de decisão. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que na infância, ela recebeu a informação que ela é uma pessoa frágil, que ela precisa depender extremamente do outro, que ela não sabe se resolver. Então, isso vai influenciar no modo, né, que ela vai tomar decisões. Então, quando a gente está fazendo o acompanhamento, né, a gente tem uma planilha que é a planilha de custo-benefício. Então, assim, qual o custo que eu tenho em tomar determinada decisão e qual o benefício que eu tenho. Então, essa planilha, ela ajuda a clarear o que eu devo fazer ou não. Então, tem pessoas assim que às vezes tomam decisões e não se questiona, né? Não se pergunta, não consegue perceber a consequência. Então, na psicologia, a gente trabalha sempre com o quê? Com antecedente e com consequência. Então, toda ação, né, vai gerar uma reação. Então, se eu pratico uma ação hoje, essa reação será provavelmente, né, a depender do que eu decidir, no meu futuro. Então, é importante, né, essa questão de a gente utilizar essa planilha na tomada de decisão. Neuza, Algumas pessoas estão fazendo as perguntas. isso, tem uma pergunta aqui para você, Neuza.
O Paulo pergunta quais as ferramentas válidas para reverter um processo de autossabotagem. Então, né, a autossabotagem, ela é, de certa forma, algo natural no ser humano. Por quê? Porque a gente vive num modo de economia de energia. Então, a gente está sempre pensando nessa questão de não se desgastar muito, de não sair em movimento. Então, de certo modo, é natural a gente praticar essa autossabotagem, né? Então, de certo modo, a gente está praticando ela de forma intensa ou não. Então, as pessoas que se autorrealizaram na vida, elas conseguiram, né, modificar essa questão da autossabotagem na mente delas, né, no pensamento. Então, uma das maneiras, né, de a gente não se autossabotar é ter uma meta escrita, né? A gente tem uma meta para aquele dia, tem um cronograma. E a gente avalia aquela decisão que a gente precisa tomar com base nessa planilha que eu te falei, né, agora, que é a planilha de custo-benefício. Então, assim, se eu não fazer o que eu tenho que fazer para hoje, qual será a consequência disso no meu futuro? Então, é necessário, né, eu ter bem claro o meu objetivo de vida, ter clareza. Então, quando eu tenho clareza, aí eu vou modificar aquele pensamento de autossabotagem quando vier. Então, quando a gente determinar algo, sempre vai vir uma voz dizendo, não faça isso não, para que você vai fazer? Isso aí é difícil. Mas aí eu tenho que reverter isso, né? Eu tenho que pensar de forma diferente. Eu preciso ter claro qual é a consequência de eu não fazer. E aí você vai precisar, né, tomar algumas medidas, às vezes mudar a alimentação, mudar a rotina de sono, porque muitas vezes essa autossabotagem vem pelo fato de a pessoa não ter dormido direito, vem por causa da alimentação. Hoje em dia está sendo aquela alimentação que não traz nutrientes, né? Então tem todo um conjunto, né, de modificações de comportamento que a pessoa precisa empregar para poder vencer essa autossabotagem. Legal. Muito bom, muito legal mesmo, Deus. Eu também acrescento aqui esse brilhante conselho que você passou, a ideia da construção dos nossos hábitos. Eles são potencializadores da sabotagem do que nós pretendemos para um futuro, para uma mudança de comportamento. É interessante como que a nossa mente funciona. Nossa mente, ela trabalha construindo atalhos. E quando a gente repete muito um comportamento, esse comportamento aprendido, ele acaba se tornando um atalho no cérebro através das ligações dos neurônios, formam lá com os axônios, e aí faz aquela hiperligação, e aí aquele conceito todo da neurociência se aplica para a construção de um novo caminho dentro do cérebro. É como se abríssemos uma nova estrada e naquela nova estrada começássemos a pavimentá-la. Então, um hábito arraigado, um hábito consolidado, ele vai ser essa estrada de alto fluxo. Então, quando eu quero mudar o caminho dessa estrada que já está bem pavimentada, isso implica em abrir uma nova estrada dentro do cérebro. E abrir uma nova estrada é muito desafiador. Porque, primeiro, imagina, por exemplo, abrir uma estrada na floresta amazônica. Você primeiro tem que ver a geografia do local, depois você tem que derrubar as árvores, depois você tem que preparar o solo, para depois de preparar o solo, vir com a manta asfáltica, e aí, depois do asfalto, fazer as sinalizações, para então só apenas depois utilizar aquela nova estrada. Isso empreende muita energia. E o cérebro, como a gente sabe, ele é um poupador de energia. Ele não quer gastar energia. Se já existe uma pista pronta, para que ele vai querer construir outra? Mas você
quer que a nova estrada seja aberta. Então, como é que você vai controlar essa autossabotagem para que você acabe sendo induzido pelo cérebro a desistir do seu novo empreendimento, da sua nova ideia, da sua nova posição de conquista? Aí vem a necessidade do comprometimento para a mudança. A gente precisa se comprometer com o que realmente deseja. E eu acho que isso é um bom atalho, Neuza, para evitar a autossabotagem. E aí, o comprometimento, principalmente, você disse aí muito bem sobre a meta escrita. Isso é um comprometimento. É uma maneira de você se comprometer consigo mesmo. Então, se de repente só a meta escrita não te comprometeu o suficiente, Paulo, fale também publicamente. Coloque, ó, minha meta de mudança para 3 meses. Fale com seus familiares, fale com seus amigos. Minha meta de mudança para daqui a 3 meses é esse objetivo X. Isso vai gerar um nível de responsabilidade em você para poder desenvolver esse engajamento para a mudança, o comprometimento para a mudança, que vai acabar te dando uma energia acessória para quando o cérebro te induzir a desistência de abrir aquela nova estrada, de desenvolver aquele novo comportamento, você se sustente pelo compromisso, a regra do compromisso. Aí a gente tem o Robert Cialdini, que vai falar sobre a ideia da regra do compromisso. Quando você estabelece um compromisso com alguém, isso aumenta os seus níveis de comprometimento, de engajamento para a obtenção daquele resultado. Eu também trato isso no capítulo 17, que é a ideia do comprometimento para a mudança. Tem uma frase aqui que eu destaco: as mudanças no outro não ocorrem a partir do seu comprometimento com a mudança, mas a partir do comprometimento dela. Ou seja, ninguém muda porque o outro quer que ela mude. Você, eu, nós só vamos mudar quando a gente se comprometer com a nossa própria mudança. E aí isso vai engajar realmente um combustível para que essa ferramenta aí da autossabotagem seja fortalecida. Também tem aqui a Patrícia, Neuza. Ela perguntou sobre propósito. Qual o caminho ou o modo de identificar o propósito? Boa pergunta, Patrícia. Vamos colocar isso aí no colo da Neuza. Muito bom, né? Essa pergunta, muito boa, né? Então, né, como é que a gente faz para poder identificar esses propósitos? A gente faz, durante o acompanhamento, né? Faz um questionário com perguntas para ver quais as perguntas, as respostas, né, que a pessoa se identifica. Então, através da construção, né, dessas respostas, a pessoa vai identificando qual é o seu propósito. O propósito, ele é o que você mais gosta de fazer. Então, a gente acabou adquirindo crenças, conhecimentos e informações na nossa infância que determina o que nós gostamos. E também, também vai dizer que nós não. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito tímida, provavelmente ela não vai gostar de estar se apresentando em público. Mas se ela tem um desejo maior, se ela sente que é isso que ela precisa fazer na vida, que é o propósito dela, então ela vai precisar, né, fazer um acompanhamento para poder modificar a percepção dela com relação à timidez. Porque a timidez também foi algo que foi construído nela. Então, através dessas perguntas, né, que a gente consegue identificar o nosso propósito maior. Agora, o nosso propósito pode ser algo muito simples ou pode ser algo muito amplo. Mas todos têm um significado, né? Tem uma importância para a sociedade. Então, a gente tem que focalizar o que realmente gostamos, né, para continuar na nossa jornada. É verdade. Picotou um pouquinho aqui, Nelson. Não sei se para todo mundo também picotou a sua fala, mas deu para entender direitinho sobre a sua ideia. E eu acho que esse realmente é o caminho
para a gente identificar o propósito. Outra maneira também de ampliar essa visão de propósito é conhecer melhor os seus próprios valores. Conhecer realmente, tudo se baseia realmente, né, Neuza? E no autoconhecimento. O primeiro passo, Patrícia, para realmente atingir essa visão clara de propósito é o autoconhecimento. Quando você se vê de forma diferente, quando você derruba aí algumas barreiras sobre a maneira como você se auto-enxerga, e aí você vai vendo realmente no que é que você se encaixa, qual é o seu enquadramento real, o que de fato move você. Viktor Frankl, por exemplo, um personagem brilhante da psiquiatria e psicologia, ele encontrou o propósito dele, o sentido da vida, num campo de concentração. Ele conseguiu cavar muito profundamente o seu eu para que ele encontrasse realmente qual era o propósito. A gente precisa se esforçar mais para se conhecer bem, porque às vezes a gente fica até interessado demais, né, Neuza, Patrícia, em conhecer muito sobre personagens, lê muito e conhece muito sobre autores. A gente, às vezes, sabe da vida dos artistas, dos atores de Hollywood, mas acaba que se perguntar quem é você, quem sou eu tenho pouco a dizer de mim mesmo. Então, eu preciso me conhecer mais profundamente, porque aí o propósito vai aflorar. E quando esse propósito aflora, você se engajar realmente no comprometimento para atingi-lo. Tornar ele realmente o seu foco, o seu ideal, e não deixar que as outras coisas... Porque o que é foco, né, Neuza? Senão você desistir de tudo por apenas uma única coisa. Tem um autor, que eu esqueci o nome dele, o título do livro é A Única Coisa. E eu já li esse livro as 3 vezes, mas não gravo o nome do autor. E é interessante porque ele diz do potencial que a gente acaba colocando em algo quando a gente foca apenas para uma coisa de cada vez. A gente tem essa ideia do multitasking, multitarefa, e faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mentira! Não acontece isso. Isso aí também é um processo de autossabotagem. Se achar um multitarefa, se achar uma pessoa que resolve tudo ao mesmo tempo, não resolve. Você divide o seu tempo focal com as coisas que você põe adiante para resolver. Mas se você colocar uma coisa de cada vez, conscientemente, você vai ter velocidade no resultado e também vai atingir mais benefícios naquilo que você empreende como o objetivo central, né, Neuza? A Patrícia me perguntou sobre como adquirir o meu livro. Eu vou deixar depois o meu número de WhatsApp, ou você pode botar aí para mim, Neuza, se você puder, que aí depois eu mando o link para adquirir o livro e como fazer para adquirir o livro comigo. Eu mando o link e você pode adquirir, que eu envio para você. Teve mais perguntas, né, Neuza? Deixa eu ver aqui. Enquanto você vai colocando aí meu contato. Colocar seu contato. Sim, meu número é o 21. O meu é o 21 980 54 3130. Certo, estou colocando. Enquanto isso, você olha nas perguntas. Estou vendo aqui que o Paulo completa, mas a disciplina para colocar em prática é desafiante, né? Super desafiante, né, Neuza? E essa que é a parte boa. A parte boa para você se autodesafiar, você estabelecer metas ousadas. Como você disse, né, Neuza? Não pode ser absurda a meta, mas também não pode ser uma meta fraquinha demais. Tem que ter um objetivo que realmente te desafie a crescer, e sim, vai ser desafiador, mas vai ser recompensador. Tudo que desafia, recompensa quando a gente atinge. Aqui a Patrícia reitera, dizendo: verdade, Anderson, eu estou sentindo isso. Por meio do autoconhecimento, estou buscando sentido. Maravilha! Aí você confirma aqui também. Legal, muito bacana. Então, essa interação está muito bacana, muito legal. E a gente crescendo juntos, né, Neuza? Crescendo junto com a audiência,
crescendo junto com esse entendimento, como Paulo disse, é desafiador, mas tem o seu objetivo de transformar a vida da gente. Quando a gente, de fato, proposita e faz intencionalmente. Não basta apenas querer, você tem que intencionar e tem que ter ação. Não é verdade? Ah, eu quero fazer isso. Bom, o meu combustível vai ser a intenção para eu colocar a primeira marcha. E a ação de dirigir, de fazer a troca de marchas futuras, vai ter que ser um ato contínuo, constante, de uma manutenção diária dos nossos propósitos até o atingimento do objetivo. Isso mesmo, Anderson. Eu, por exemplo, né, que eu posso citar da minha experiência, é que eu escrevi meu projeto de vida no anos 2000. Aí, a partir daquele momento que eu escrevi, eu me condicionei, né, a atingir as minhas metas. Aí eu fui construindo, né, as metas dia a dia, monitorando. E muitas coisas que eu escrevi, eu realizei. Agora, teve algumas que realmente não foi possível por causa da questão do ambiente, né? Como eu falei antes. Então, o ambiente vai interferir em você realizar ou não. Mas aí você faz o ajuste, né, da meta. Então, nesse período de 2000 para cá, eu estou sempre ajustando, né, as minhas metas. Aí, uma das minhas metas era fazer live, né, esse ano. Aí eu fiquei monitorando, monitorando, e aí, agora eu consegui. Aí eu estou muito feliz. Oi, voltamos, Neuza. Então, né, a gente está nos 5 minutos finais da É live. verdade. Então, Neuza, para a gente finalizar, então, qual o conselho prático, um comprimido para que mudanças substanciais possam ser fortalecidas na vida da nossa audiência? Escreva suas metas. E depois você Ótimo. procurar a monitorar, né? Então, é importante você definir se você quer se desenvolver, você buscar pessoas, buscar ferramentas, buscar livros para te ajudar. Então, tem várias maneiras, né, de você se desenvolver. E hoje está tudo mais fácil, né? A gente está em um momento de conhecimento imenso, né? Mas é importante focalizar no que é prioritário para o seu projeto de vida. E não é qualquer informação, não é qualquer conhecimento que vai te levar à autorrealização. Então, se você precisar de ajuda, né, estamos aqui. Eu e o Anderson para te ajudar. Legal, bacana. Para poder assistir essa live novamente, tem que seguir a Neuza. Vai lá, segue a Neuza, que ela vai deixar salva, né, Neuza? No seu perfil. Sim, vou deixar salva no meu perfil. Aí, quem quiser depois E assistir novamente, quem gostou, né, também pode compartilhar com isso. as pessoas queridas, né, as pessoas especiais da sua vida, da sua jornada, porque esse assunto é super importante, né, para nós.
um dos objetivos principais, né, do ser humano é a autorrealização, é Isso. transcender o seu momento presente, né? Então, se você quer um futuro diferente, você tem que começar a agir agora. Você tem que começar a pensar agora, escrever o seu projeto de vida, definir suas metas, né, para uma semana, para um mês, para um ano, né? Um e meio, 2 anos. Então é fundamental, Legal. né? Então vamos lá seguir a Neuza, Neuza.Santoro, não é isso? Segue o Anderson, Anderson Roncati também. E vamos divulgar, depois é só compartilhar essa live aí com seus amigos que não puderam participar online. E legal tudo isso. Estou à disposição, Neuza. As ordens suas para quando você quiser agendar a próxima live para a gente distribuir essa alegria aqui com nossa audiência maravilhosa. Parabéns aí pela participação de todos e espero que a gente possa ter realmente contribuído em alguma coisa para vocês. Exatamente. Então, se vocês ficaram com dúvidas, podem entrar em contato, né, comigo ou com o Anderson. E sim, né, eu vou querer marcar a próxima, porque isso aí está se tornando um momento muito legal, né, nas quartas-feiras, 9 da manhã, que é um horário compatível, né, com muitas pessoas. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui agora. Estou cumprindo o meu propósito, o Anderson também, né? E a gente agradece a vocês que conseguiram, né, assistir ao vivo e que você vai conseguir ver a reprise, né? Que vai ficar lá no GTV. Legal. Então, Então, ótimo. avante! Ótimo, ótimo dia, um bom dia daqui do Rio de Janeiro para toda a audiência. E Neuza, que está em Feira de Santana, na Bahia, e de repente a audiência também está mais aqui engajada. O Paulo, não sei de que local que Paulo é. A Ieda também, que deu um bom dia. A Patrícia, que interagiu bastante. O Jean também, que falou aqui. Eu não sei de onde vocês são, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro e a temperatura hoje está quentíssima. Aqui está sol forte e daqui a pouquinho o jeito é beber um copo d'água, porque eu, enquanto na live, esqueci de botar uma água aqui. Eu estou de garganta seca, Neuza. Ótimo dia para todos. Eu também. Aqui está quente, eu também esqueci de colocar água. Vou beber água agora. Vou repensar em tudo que falamos, né? Em tudo que aprendemos nesse momento, esse acréscimo, né, que nós nos proporcionamos nas nossas vidas e também a vida das pessoas, né? Então, eu agradeço a você que se permitiu estar aqui presente para aprender mais sobre autorrealização. Vem com a gente! Tchau. Tchau!